Quem procura Deus com honestidade vai encontrá-lo. Isaías já nos ensina: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Assim como a gente cria sintonia para o pecado, a gente sabe, por exemplo, nossos filhos dependentes químicos. Eu tinha um primo meu que morava em Itajubá, esse menino foi assassinado, e ele foi morar lá em Betânia. Ele saiu de Itajubá, Minas Gerais, e foi para Betânia, Santa Catarina, onde eu moro, 1000 quilômetros de distância. Nunca tinha ido lá. Chegou na nossa casa, passou uns 3 dias, ele viu uma bicicleta lá na estrada, ele saiu, pegou a bicicleta, foi no centro da cidade, nós moramos na roça, a uns 4 quilômetros no centro, e lá ele foi direitinho na casa de um traficante. Como? Como é que ele sabia? Ele nunca tinha ido naquela cidade, ele nunca tinha ido a Santa Catarina, mas porque tem código, eles acostumam no olhar, a pessoa chega lá, dá uma olhada assim, o outro já sabe, lá tem. Conforme a pessoa que chega, eles dão um olhar, faz assim com a mão, sujeira, então, ó, esquece. Sujeito perigoso. Cria códigos nos olhos. Não se cria código nos olhos para se prostituir? Canta-se uma pessoa só com o jeito que você dá aquela olhada nela. Numa festa, numa igreja. Nós criamos códigos de olhares, olhares estragados. Simeão, porque deixou-se conduzir pelo Espírito Santo, porque foi deixando o Espírito Santo purificar seus sentimentos, os pensamentos do coração, essa expressão eu acho esplendorosa. Então, os seus olhos estavam preparados para ver Jesus. Você está se preparando para ver Jesus? Se eu não me alimento com as coisas de Jesus, se eu não me alimento com a palavra, se eu não me alimento com os sacramentos, eu vou pouco a pouco sintonizando o meu coração nas coisas estragadas, e então eu posso bater os olhos. Quantas pessoas não estavam nesse tempo? Aquilo devia estar lotado, mas entraram lá um casal pobre, rolinhas embaixo do braço, pobrezinho, um casal, pelo sotaque, até pelo jeito de vestir, já sabia que era lá da Galileia, não era muito bem visto. E nós sabemos que os galileus tinham um sotaque diferente, porque quando Pedro está lá na beira da fogueirinha, quentando lá a negação que ele ia fazer pela segunda vez, alguém falou: você é dele sim, do grupo dele sim, o seu jeito de falar dá a conhecer, o seu sotaque é dele lá. Então, Maria e José, aquele casal de pobre, simples, entra com um menino, pobre não chama atenção. Rico, quando ele entra, chama atenção. Ele põe aqui, parece uma árvore de Natal falsa. Chega lá, aquilo. E ele quer chamar atenção. Você não chama, ele tosse para ver se alguém olha. Pobre não. Maria e José, elas não foram lá para fazer exibição. Eles foram se apresentar, se mostrar. Eu imagino que aquele templo estivesse lotado de gente. 99,99% nem deu bola. São Lucas só fala de 2. O evangelho de hoje cita um, mas tem também a Ana, uma outra senhora de 86 anos de idade. 2 pessoas idosas, mas que não eram velhas. Por quê? Porque alimentavam uma chama interior, uma chama de Deus no coração. E porque alimentava isso, o coração ilumina esses olhos. Quem deixa a palavra iluminar os pensamentos do seu coração, então quando chega as horas difíceis e as grandes oportunidades de Deus em nossa vida, o coração ilumina os olhos. O que São Paulo vai chamar a atenção dos efésios e através deles de nós? Que nós vamos pouco a pouco endurecendo nosso coração e tornando-nos pessoas empedernidas de inteligência curta. Quando deixamos Deus revelar os pensamentos do nosso coração, o nosso coração
ilumina os nossos olhos. Nós saímos das trevas, dizia São João. São João diz, é muito prático. Você tem que deixar a palavra de Deus invadir todo o seu ser. E deixar a palavra de Deus invadir o seu ser significa sair das trevas do ódio. Porque quem diz que ama a Deus, quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, caminha nas trevas. E quem caminha nas trevas não sabe. Imagine se aqui não tivesse luz, eu já tinha caído, podia até morrer. Não ia fazer nada, não ia pôr uma armadilha aqui. Mas as trevas iam cegar. O ódio faz isso na pessoa, a mágoa, o ressentimento contra os outros, contra si mesmo, contra a vida, contra o mundo e contra Deus, vai fazendo a pessoa tornar-se cega, e ela não enxerga mais os valores, ela perde a capacidade de admirar-se. Que coisa linda e maravilhosa. O texto diz que José e Maria ficaram admirados, estupefatos. Eles ficaram impressionados. O que admira você? O que faz você tornar-se hoje ainda uma pessoa comovida? Você consegue contemplar as coisas de Deus, as coisas da natureza, das pessoas? Meus irmãos, nós estamos tornando-nos pessoas insensíveis. E aí tem uma coisa muito importante. Você pode treinar todas as suas ações, mas as suas reações é que revelam quem você é. Eu posso fazer aqui um lindo discurso contra a pena de morte. Treinei minhas ações, estudei. Mas agora eu entro na minha casa e eu encontro alguém estuprando a minha filha, a minha irmã. E ali do lado tem um pedaço de pau. Qual vai ser a sua reação? Oh, meu irmão, Jesus não ficaria satisfeito de ver você fazer uma coisa feia dessa. É isso que você vai lá? Eu juntava aquele porrete e rebentava a nuca do filho da mãe? Isso é reação? Nós nos conhecemos na forma como nós reagimos aos acontecimentos. Santidade não se improvisa. Comportamento santo não se improvisa. Pureza não se improvisa. Amizade não se improvisa. Coração curado não se improvisa. É construído. E Simeão deixou bem claro para Maria: vai transpassar uma espada, vai transpassar a sua alma. É dolorido, é um processo em que cada um de nós precisa ter convicções cada dia mais profundas, de não desistir. São Paulo nos dizia hoje de manhã, é praticar. Quais são as suas reações diante de uma provocação? Pense em qualquer forma de provocação, uma provocação sensual, como é que você reage? Enquanto estiver dominado pela ação inteligente da minha cabeça, eu estou tranquilo, eu, Léo, estou muito tranquilo. Mas é a hora que vem uma reação. E ninguém de nós consegue se policiar o tempo todo, a não ser que pratique. Foi por isso que Jesus fez o chicote. E por isso que ele não deu chicotada em ninguém. Derrubou a mesa, espantou os bichinhos, mas não machucou ninguém. Como é que nós reagimos? Eu sei quem eu sou, da forma como eu reajo. E tem uma coisa, nada nesse mundo faz você reagir de modo contrário àquilo que você agiria conscientemente. Não tem hipnose no mundo, isso a ciência prova, que faz você matar alguém, por exemplo, só se for enganado. Não tem hipnólogo, tem hipnólogo de ir lá mandar eu grudar a mão assim e não soltar a mão, porque eu já aceitei. Mas não tem hipnólogo no mundo que fala assim: Léo, agora você pega um revólver e mata esse cinegrafista.
Não existe. Pode juntar o Quevedo e Companhia Limitada, com aquela roupa preta. Agora, Batista, duvidado! Agora, mata ele! Pode até fazer enganado. Ele pode criar uma situação, por exemplo, de medo, e que eu estou hipnotizado, então eu vou pressionado pelo medo, vou ficando com medo, e agora você está numa floresta e a minha imaginação vai longe, e eu me vejo então na floresta, eu estou perdido, e você agora tem uma arma na mão, e agora está vindo contra você um leão feroz, ele vai pular para te dar, você já mata ele. Isso você consegue, fora isso não. Então é enganação. Não existe, porque senão Deus seria injusto. A nossa consciência é um sacrário inviolável. Isso é dogma da sua fé católica. Então eu preciso trabalhar os pensamentos do meu coração em Deus. A mesma coisa, gente, um drogado não faz uma bobagem que não faria se não estivesse aceitando isso conscientemente. O fulano foi lá e matou a avó dele. Isso ele já estava planejando conscientemente, na hora que faltava a droga. A droga potencializou, mas ela não faz uma pessoa fazer. Um bêbado, bêbado não sabe o que faz. Não sabe? Leva lá para eu fazer um teste para ele. Cara bem tonto mesmo, não sabe o que faz? Uma vez lá em Tutinga, Minas, me trouxeram um rapaz lá. Cada vez que ele ficava com excesso de cachaça, o demônio baixava nele. E ele saía dando em todo mundo lá. Aí me chamaram na casa dele. Falei, encardido, a gente tem que cuidar das armas certas. Já entrei dando porrada no homem lá. Nunca mais, meu irmão. Sarou. Não sabe o que faz? Que você? Não sabe. Não. Então faz um teste. O sujeito é louco, não sabe o que faz? Pega um prato de bosta, põe salsinha em volta, pega um tomate, faz aquela flor de tomate, põe no meio, quibe cru, come. Aqui que come. Eles são loucos para atacar os outros. São loucos para dar na gente. Mas enfia bem na chapuletada na orelha do bicho para ver. É doido de coisa nenhuma. Aí vai dizer, eu sou judeu, eu não posso comer isso aí. Faz de doido. Então nós vamos fazendo assim, nós vamos fingindo. E vamos achando uma desculpa. Padre, eu sou assim por causa do meu temperamento. Se o Espírito Santo não for forte o suficiente para mudar o seu temperamento, ele não é Espírito Santo. Se ele é capaz de mudar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus, mas leva tempo. Eu sei disso que leva tempo. Quanto tempo eu estou nessa? Muito tempo. E tem vezes que você acha que não andou é nada, patinou. Mas sabe o que Deus gosta? Deus gosta quando olha e você continua patinando e indo atrás. Eu não desisto, é assim que Deus gosta. E não dessa moleza espiritual que cria e qualquer desculpa. Porque eu tenho desculpa de ser assim, porque eu fui rejeitado, porque eu passei fome. Eu quando eu era pequenininho, eu não tinha chupeta, agora eu chupo o dedo. Então compre uma chupeta, aquelas antigas vermelhas, que fazia assim mamadeira para bodinho. E põe daquela, você sai para a rua, pronto, realiza o seu sonho. Mas nós somos especialistas em resolver problemas dos outros. Qual é o problema mais fácil que tem de resolver do mundo? Problema dos outros. Agora, quando chega na hora de resolver os meus problemas, e aí tem uma coisa espetacular. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas Ele não veio fazer por você aquilo que é sua parte.
Não se deve carregar no colo a pessoa que sabe andar. Deus não nos carrega no colo e deu duas pernas para você. Andar é a coisa mais fácil que tem. É só você movimentar o pé de trás. Observe isso. Isso é um teste que você vai fazer em casa. Ó, só vou mover a última perna, ó, só de trás, ó. E se você mover mais rápido, você anda mais rápido, ó. E isso é você que faz. Deus não vai fazer por você. Não carregue no colo quem sabe andar. Nós estamos, aqui tem uma coisa muito séria, que a nova era está aproveitando muito bem, espalhando aí num monte de falsos cristianismos, e falsos cristianismos que às vezes atingem dentro da nossa igreja. É quando nós caímos num psicologicismo. Psicologicismo não é a psicologia, uma ciência séria, não. Psicologicismo é um determinismo onde a pessoa vai atrás de correntes psicológicas para tentar justificar o seu comportamento medonho e estragado. Do mesmo jeito que faz isso na Bíblia, um fundamentalismo, eu vou procurar na Bíblia uns versículos que possam sustentar o meu modo paganizado de viver. Aí não há mudança. Se eu não deixar o Espírito Santo ir revelando os pensamentos do meu coração, isso é luta. Então eu preciso observar as minhas reações, as minhas ações intelectualizadas, as minhas ações racionalizadas, as minhas ações baseadas na minha aparência. Eu sou um padre, eu tenho que me comportar dessa forma. Quanto a isso eu não tenho problema. Mas e as reações? Aquilo que vem à tona naqueles momentos em que nós não estamos 100% conscientes do que estamos sendo e fazendo. Na hora da nossa raiva, na hora da nossa ira, na hora da nossa tristeza. Por que você se decepciona com pessoas? Porque vê que a pessoa na hora do desespero, ela não é diferente. E gente, isso está me deixando tão triste. A maioria dos cristãos se comportam como a maioria das pessoas do mundão. Não tem diferença. O cristão não é cristão tanto pelo modo como ele age, é muito mais pelo modo como ele reage. Jesus não veio só ensinar a gente a agir, Ele veio nos ensinar a reagir. Por isso ele falou, se alguém lhe dá um tapa na cara, dá outra. Se alguém lhe convida para andar 1000 passos, anda 2000. Se alguém quer uma túnica, dê as duas. Ah, mas Jesus vive na terra do contrário. Jesus é o pior matemático da história, ele troca 99 por 1. 10, 9 por 1. Também ele aprendeu que ganha quem perde, que os últimos vão ser os primeiros. Também ele aprendeu com a mãe dele foi rezar dizendo que quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Mas nós vivemos nessa lei de Jesus? Não. Jesus está nos ensinando reações. Por que Paulo lá na prisão ele está louvando? Para não dar tempo de chegar ao seu inconsciente, subconsciente. Dá isso o nome que quiser, porque na época de Paulo eles nem sabiam que tinha esses nomes. Esses nomes foram inventados tudo depois de Freud, isso não tem 100 anos ainda. Ele não deixava que o ódio, que o ressentimento, que a mágoa, que a injustiça que estava nas pessoas chegasse ao seu coração. Ele colocou uma barreira, e a barreira que ele colocou é a barreira do louvor. Por isso que o Salmo hoje nos diz, cantai ao Senhor um cântico novo, mude o disco, vire o disco, pare de ser essa pessoa que vive só lamuriando, chegou a hora de você reagir diferente. E não é essa a grande missão do cristão para o mundo do terceiro milênio? O terceiro milênio da cristandade ou torna-se o milênio do milagre, ou nós vamos perder nossa fé.
se nós não tomarmos consciência dos milagres espetaculares de Deus, do que Ele foi capaz de realizar para a nossa salvação, desde a encarnação do Verbo, que nós estamos celebrando na oitava do Natal, até a sua ressurreição. Se nós não tomarmos consciência dos milagres cotidianos que Deus faz em mim e em você, desde a nossa unha que cresce, da nossa pele que se restaura, quando você dá aquela dentada na boca e restaura por completo, do seu cabelo que cresce, do seu coração que bate, nós não vamos tomar posse dos grandes milagres. E o mundo moderno, o mundo do terceiro milênio, o mundo do século 21 nunca precisou tanto de milagres como precisa hoje. E digo a vocês, ou a Igreja Católica se torna especialista em milagres, ou ela não vai atingir a dureza desses corações feridos, machucados, humilhados, pisoteados pelo demônio que cada vez se espalha no mundo afora. Mas esses milagres precisam começar a acontecer na minha e na sua vida. O mundo perdeu a capacidade de admirar. Ontem eu comentava com o Padre Jonas e hoje com os meninos, da letra de Catulo da Paixão cearense, na espetacular Luar do Sertão, quando ele diz que o homem aqui da cidade não tem mais a capacidade de olhar para contemplar uma lua. Enquanto isso, lá na mata, a onça pintada fica uma hora inteira contemplando o luar do meu sertão. Olha o que o racionalismo, o secularismo, a nova era está produzindo. Um ser humano que se acha tão racional, mas de uma forma tão superficial, pouca ciência, lembra? Afasta de Deus. Então nós precisamos, gente, nós precisamos de emoções fortes. Eu vejo na experiência de meus filhos e minhas filhas que chegam dominados por 10, 20 anos de dependência química. Eles estão acostumados às experiências fortes, às experiências emocionais fortes. A droga leva a isso, a uma experiência emocional. Não fale para as pessoas que a droga é coisa ruim, isso é uma imbecilidade. A pessoa, quando ela usa uma droga, naquele momento ela tem experiência mística forte. Pois o único jeito de preencher o vazio desse coração jovem é levando a uma experiência forte, a uma experiência mística, a uma experiência emocional, a uma experiência física, a uma experiência afetiva, a um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Enquanto isso não acontecer, ele vai voltar e revoltar, cai e volta, e cai e volta. Eu não acredito que você vai mudar o comportamento de um homem ou de uma mulher estragados pela pornografia, pelo adultério, pela prostituição, que está cada vez mais transformando o mundo num pansexualismo, numa depravação, numa vergonheira. Eu não acredito na mudança dessa pessoa através de terapias. Ou essa pessoa tem um encontro pessoal, e dizia Paulo VI, e eu citei isso no meu livro Tocar o Senhor, de olhos abertos e coração palpitante com o Senhor Jesus, ou não vai mudar. Não tem terapia que muda, não tem técnicas psicológicas capazes de, pode até conhecer o problema, pode até chegar lá, revelar o problema, mas lá ali uma passagem, uma barreira, uma barragem que não ultrapassa. E como é que vai se ultrapassar isso? Levando essa pessoa a uma experiência mística, a uma experiência profunda, a uma experiência emocional. É física, é psíquica, é espiritual, é emocional. Os pensamentos do meu coração precisam ser revelados. A pessoa precisa ter uma experiência de impacto. E por isso nós precisamos de milagres. E se cada um de nós não nos prepararmos para esses milagres,
E como é que nós nos preparamos para os grandes milagres? Quando nós criamos um clima de milagre. Quando nós purificamos os olhos do nosso coração e os pensamentos do nosso coração, para perceber a ação de Deus, que é uma ação sutil, contínua, constante, exagerada ao nosso redor. Quando nós passamos a criar ambientes de milagre. Por que que a Canção Nova é um território de milagre? E tem sido território cada dia maior de milagres. Milagres em todos os sentidos. Curas físicas, psíquicas, espirituais, econômicas. Absurdos têm acontecido aqui. Por quê? Porque as pessoas que vêm para cá, cada um de nós já vem preparando o coração. Nós estamos preparando o nosso coração para algo grande. E quando nós preparamos o nosso coração para algo grande vai acontecer. E meus irmãos, isso não é um psicologicismo barato. Isso é uma revelação que o Espírito Santo vem fazendo na história da igreja, desde que a igreja é a igreja. Por que Israel é a terra santa? Porque Deus escolheu se manifestar lá. E ao longo da história, Deus escolhe se manifestar em lugares. Aí está a diferença de uma igreja e de um santuário. Santuário é um lugar escolhido por Deus para manifestar ali, através de um santo, através de uma devoção, através de um fenômeno religioso. Deus manifesta ali a sua presença real. Olha o que Deus faz nos grandes santuários marianos desse mundo. Por que será que todo santuário mariano é um lugar de milagre? Porque Maria é essa pedagoga, ela é a arca da aliança, ela leva a aliança. É ela que chega, do mesmo jeito que a arca, quando chega em Jerusalém, faz Davi cantar ao Senhor um cântico novo. Maria, quando ela chega levando a aliança eterna dentro do seu coração, ela chega cantando Magnificat. Hoje também, quando ela chega trazendo Jesus, o autor, o consumador, vai nos lembrar, o autor dos Hebreus, da nova e da eterna aliança, ela provoca em Simeão aquilo que Deus tinha provocado nela, a alegria, essa alegria de Deus que os anjos falaram para os pastores que eles precisavam experienciar, cantando, e que os próprios anjos se uniram. Uma multidão de anjos se uniu àqueles anjos que estavam ali para cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. É a transformação de uma mentalidade. Então vai se criando um território de milagre. Você chega em Lourdes, e eu digo isso a você, meu irmão, minha irmã, você que nunca foi, dá um jeito de ir. Se você é católico, dá um jeito de ir. Ah, padre, eu sou pobre. Primeira vez que eu fui à Terra Santa, não me esqueço, foi comigo uma professora chamada Rutinha. Ela não tinha um olho, cega de um olho, professora primária, ganhava um salarinho, aposentada, um salarinho de nada. Juntou dinheiro durante 60 anos e foi à Terra Santa. 60 anos! E eu ficava maravilhado, porque ela e minha mãe, que também foi naquela peregrinação, tudo que via, tudo, a frase que as duas mais repetiam: que beleza, que beleza. Quando você vai a Israel, você vai também como turista, e você visita as mesquitas. Quando nós entramos na mesquita, ela e minha mãe, falei: mãe, aqui não é igreja não, mas Deus não está aqui também? Tá, então, a teologia deles é 10. Se Deus escolheu para se manifestar lá, o que eu vou fazer? Trabalhe, lute por um ideal. Assim como você faz, quantas pessoas juntam dinheiro o mês inteiro, um ano inteiro para vir a Canção Nova, e continue fazendo isso. Quanto mais gente vier para cá com a expectativa no coração de que vai acontecer milagres e prodígios em sua vida, esses milagres vão acontecer, e isso não é uma indução.
E isso não é uma indução do inconsciente coletivo, porque quem afirmar isso nunca leu um livro inteiro de Carl Gustav Jung, o sujeito que entendia desse inconsciente coletivo. Não, é algo muito maior, é algo palpável, e eu digo a você, eu não sei se vou estar vivo para ver o final desse século, do milênio, possivelmente que não estarei vivo, mas do século também não sei se vou estar vivo para ver. Mas eu digo a você, ou esse século transforma-se no século do milagre, ou nós vamos ter vergonha de dizer que somos católicos. Porque se você quiser fazer um vestibular para saber se uma pessoa pode ou não pode ser católica, a pergunta número 1, a pergunta número 2, a pergunta número 3, a pergunta número 98, a pergunta número 100 é: você acredita em milagre? E se a resposta sua nessas 100 perguntas não for acredito, infelizmente você não pode ser católico. Você precisa ir para uma dessas religiõezinhas baratas da nova era. E tem algumas muito parecidas com a igreja católica. Tem algumas que têm bispos, que têm pastores, que têm falsos cultos, que têm luzes de neon espalhada. Mas é preciso que você... E eu não estou falando em milagre pequeno. Eu não estou falando em milagre de fazer um cego enxergar, porque aqui todo mundo que não estava enxergando hoje de manhã, enquanto estava dormindo, abriu o olho e enxergou, não enxergou? E não é milagre? Ou será que o milagre primeiro precisa ir nesses programas de televisão de desgraça? Ah, eu era cego, passei a enxergar, milagre. E você que enxerga, não é milagre? O referencial do milagre é o negativo, isso está errado. Está errado. Ser católico é acreditar em milagre. Primeiro milagre, a encarnação do Verbo. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Logo em seguida, ligado a esse mesmo milagre, Maria concebeu sem ação masculina. Fala isso, paciência. Leva aí para fazer o DNA. Maria era virgem, permaneceu virgem, continua virgem. Fala isso para o mundo pornográfico e prostituído, que acredita em qualquer bobagem que o mundo ensina. Ou você acredita nesse milagre, você não é católico. Você tem que acreditar no milagre que Deus virou gente, veio morar no nosso meio, viveu a nossa vida, falou com a nossa voz, amou com o coração humano e deixou rasgar esse coração humano. Se você não acreditar no milagre da morte de Cristo na cruz, da ressurreição, o maior de todos, o mais espetacular milagre em consequência da encarnação do Verbo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai poder ser católico se você não acredita no milagre que as mãos impuras de homens feito nós pode invocar o Espírito Santo e ele transforma pão e vinho no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu posso tocar esse Deus, que eu posso receber esse Deus dentro da minha garganta, que ele vai descendo aqui e vai derretendo. Como é que você vai acreditar? Eu sou católico, acredito? Você não pode ser católico se você não acreditar no milagre da absolvição dos seus pecados. Quando o sacerdote olha para você, depois que você foi lá e vomitou aquela tranqueira, e por uma graça de Deus o padre não vomitou junto, porque eu sou igualzinho o Ricardo Sá, se alguém vomita perto de mim eu também vomito. Aí você vai lá e vomita aquela sujeirama, como eu tenho presenciado dos retiros lá em Betânia. Eu atendo confissão até 1h30, 2h da manhã nos retiros. Meu Deus, pessoas que estão há 20, 30, 40. O Padre Júlio me contava que atendeu uma pessoa que fazia 70 anos que não se confessava. 70 anos. Aí você vê aquela tranqueira, aquela sujeira. Você olha para aquele papel que a pessoa escreveu e diz: nossa, mãe. E pior que a gente vai se vendo ali. E aí depois, a minha mão diz: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Absolvo. Não existe mais. Se você não acreditar nesse milagre, você não pode ser católico. Eu estou citando alguns milagres. O milagre da vida, o milagre que Deus faz no seu corpo. Gente, o nosso corpo é uma caixa de ressonância de milagre. Sabe o que é isso? Uma célula da sua cabeça, ela contém informações que dariam para encher 600 livros de 1000 páginas. Uma célula, você tem milhões delas aqui dentro dos neurônios. Milhões. O nosso sangue leva menos de 1 minuto para percorrer 94 mil quilômetros de veias, artérias que nós temos dentro de nós. 1 minuto. Isso daria uma velocidade de 5.560.000 quilômetros por hora. Nem virtual, nem no pensamento, nem a velocidade da diarreia. Não existe nada mais rápido. Nada é mais rápido. Não tem. E aí eu não acredito em milagre. Pega a semente de uma árvore desse tamaninho, põe no bolso, leva e planta. Como é que lá dentro tem uma árvore escondida? Lá no Museu do Cairo, no Egito, eu vi lá no túmulo do Tutankhamon, eles acharam trigo, que fazia 5.000 anos que estava enterrado. Plantaram, nasceu. Olha para as aves. Só no Brasil nós temos 7.000 espécies diferentes de passarinho. Olha que coisa espetacular. Quem pintou a pena deles? Para quê? Ah, meu irmão, mas nós perdemos a capacidade que José e Maria nos demonstram e nos ensina no Evangelho de hoje. A capacidade de admirar-nos com as coisas de Deus. Nós ficamos admirados com as conquistas do mundo, com as coisas do mundo. Nós ficamos admirados que uma pessoa use uma bolsa, porque tem a marca XYLZ, não sei das quantas, devia ser BURRO. Essa pessoa paga 15 mil reais numa bolsa. Como eu vi numa revista essa semana, que em São Paulo acabou de abrir a 14ª loja das grifes mais caras do mundo. Vocês sabiam? Olha, o Padre Léo é uma cultura espetacular. Vocês sabiam que São Paulo é a única cidade do mundo que tem 4 lojas da Montblanc? Nova York tem 3. É a cidadezinha. Paris só tem 3. São Paulo tem 4. Onde eles vendem, por exemplo, uma caneta cravejada em diamante negro, que hoje está saindo a bagatela de 560 mil reais. E a revista dessa semana que está nas bancas, que tem Jesus Cristo na capa e lá dentro tem a tranqueira dessa matéria, está dizendo que eles estão felizes da vida. Tem um colar de diamante com vermelho, com azul, um negócio espetacular. 2.200.000 reais. E o nosso coração solidário ainda não passou de 1,5. E talvez quem compra esse colar se diz católico. Quem pode fazer o bem e não faz, peca gravemente. Gente, nesse país de miséria econômica, mas miséria espiritual, nós temos hoje esse honroso título de 14 lojas das grifes mais caras do mundo, onde um relógio simples, pelo menos custa de 45, 50 mil para cima. Uma bolsa, porque tem uma marca X, você paga 15, 20, 30 mil reais. Ah, padre, eu comprei com meu dinheiro, pessoa muito honesta, trabalhadora, eu não roubei para comprar. E eu vou, com tristeza, dizer para você, roubou sim. Dinheiro que caiu na sua mão, que poderia ser usado para o bem, e você usou para satisfazer um prazer desse, isso é pecado mortal. Não tem outro jeito, não tem outra explicação.
com gente passando fome. Sabe aquela carta do mês que você lê na revista da Canção Nova? Padre Jonas normalmente escreve com aquela bique 4 cores. Mentira minha? Olha lá, está na mão dele. Olha lá. Vocês estão entendendo? Ou nós mudamos o jeito de pensar e o jeito de pensar o nosso coração, ou seremos pessoas do coração ferido, machucado, que não sabemos para onde vamos, porque quem anda nas trevas trupica o tempo inteiro. É hora de você deixar Deus realizar um milagre na sua vida. Agora tem uma coisa muito importante. Deus pode te dar vida, fazer o seu olho enxergar, seu nariz cheirar, seu ouvido escutar, seu pé andar, seu coração bater 108 mil vezes, todas as peles do seu corpo se restaurar, sua unha crescer, mas Ele não pode arreganhar o seu coração e entrar aí dentro. Isso e só isso Ele deixou para você. E Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E se eu entrar, nós vamos fazer uma ceia maravilhosa. Deixa Jesus entrar no seu coração. Essa é a chave do milagre. Deixa hoje transpassar como o coração de Maria, nem que seja pela espada de dor. Prepara os seus olhos e os pensamentos do seu coração para o milagre que Deus quer fazer na sua vida hoje. Mas para isso é preciso que você, mais ninguém, tome uma decisão. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Comece a conversar com Jesus. Senhor, nós já começamos essa conversa hoje de manhã, Senhor. Desde hoje cedo, Jesus, eu estou ouvindo a sua palavra me dizendo que na minha cabeça, nos meus pensamentos, só podem existir coisas boas, nobres, honradas, de boa fama, verdadeiras. A sua palavra hoje me conclamou a uma alegria que cura, que restaura e que transforma. E eu aprendi que isso só é possível na medida que eu praticar a sua palavra. Nessa Santa Missa, eu tenho a graça, Senhor, de estar contigo no colo de Maria e José, para ser apresentado ao templo. E aí eu vi a sua palavra que me chama a ser capaz de cantar um cântico novo, de sair das trevas. Por isso eu te suplico, Senhor, que eu possa, como Maria e José, deixar meu coração admirar-se da sua graça, da sua grandeza. Que eu possa sair hoje, Senhor, dessa vida de trevas que eu estou vivendo. Estou vivendo uma vida de trevas. Estou morrendo na sombra dessas trevas, do pecado, da mentira, da pornografia, da violência. Isso tem me tornado uma pessoa desanimada, entristecida, emburrada. Isso tem me tornado uma pessoa negativista, pessimista. Mas eu estou aqui hoje, Senhor, e estou aqui nesse território de milagres, porque eu quero, Senhor, abrir o meu coração nesse acampamento e nesse ano que daqui a pouco inicia, para experimentar e ser canal dos teus milagres para o mundo. Mas, Senhor, a minha vontade, o meu desejo é de verdadeiramente abrir o meu coração. Mas tu sabe, a vida que venho vivido, que venho vivendo, que tenho vivido,
as coisas com as quais eu tenho alimentado o meu coração, acabaram cegando o meu coração. E eu fui me contaminando com as falsas doutrinas, com as falsas religiões, com este cristianismo light, racionalizado, tentando achar justificativas e explicações racionais para as coisas ao meu redor. E isso foi me tornando essa pessoa fria, ferida e machucada, Senhor. Isso foi me tornando essa pessoa fechada em mim mesmo, buscando preencher meus vazios no ter, no poder, no prazer, no sucesso, nas coisas, nas pessoas. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu fui buscar preencher os vazios do meu coração numa vida de pornografia, de prostituição. Sujei meu corpo, Senhor. Alimentei meus olhos e os meus ouvidos com canções, com imagens, com filmes, com novelas, que foram me estragando, me sujando, Senhor. E quantas vezes, Senhor, senti-me completamente dominado. E às vezes até me conformei, dizendo que é assim mesmo, que eu não ia conseguir mais. Mas eu começo a enxergar, Senhor, e essa é a grande e revolucionária palavra que o Senhor nos traz nesse acampamento. Eu começo a enxergar de modo muito concreto a sua presença em nosso meio. Essa presença milagrosa, Senhor. E é isso, Senhor, que está estimulando o meu coração nesse acampamento, e especialmente nesse dia e nessa tarde, a livre e conscientemente renunciar todo o mal que consciente ou inconscientemente busquei, ou deixei que chegasse até mim. Eu renuncio às falsas doutrinas, ao demônio, autor e princípio do pecado. Eu renuncio ao ódio que faz com que o meu coração se entreve, que eu não caminhe mais para a tua graça. Eu renuncio a essa mágoa que eu venho alimentando dentro do meu coração. Eu renuncio às justificativas pelos meus temperamentos e as minhas reações motivadas pelo demônio. Eu renuncio toda a contaminação que recebi ou que deixei que chegasse até mim do príncipe desse mundo e que foi me iludindo e me levando para as trevas do erro e do pecado. Eu renuncio hoje a toda pornografia, a todo espírito de prostituição, a todo espírito maligno da luxúria, alimentada pela cobiça, pela preguiça, pela tristeza, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela gula. Eu renuncio todo o mal. Eu renuncio todo o mal que fizeram em meu nome, ou em nome de meus antepassados, e no poder do sangue do seu Filho Jesus, eu quebro toda corrente maligna, que está amarrando a minha vida, a vida da minha família, que está impedindo de acontecer um verdadeiro crescimento em mim, em meus familiares, que está impedindo de acontecer esse crescimento progressivo do meu coração e da minha alma. Eu renuncio conscientemente aos vícios, à pornografia visual, auditiva, aos vícios que vieram até mim em função dessa pornografia e que me levaram e me levam à masturbação, à impureza dos gestos, do falar e do olhar. Toca-me hoje, Senhor, com tua graça, porque conscientemente eu renuncio. Eu tomo posse hoje do meu batismo. Eu renuncio aos vícios que eu acabei cedendo como muletas que me escoram. Por isso hoje eu renuncio o vício do cigarro,
da bebida, das drogas, do jogo. Hoje eu renuncio conscientemente a todas as justificativas que dei para proteger a minha imagem, as máscaras que eu arrumei, achando que com isso estaria mais protegido, e nas quais acabei me escondendo. Eu renuncio todas as vezes que brinquei com a minha fé. Eu renuncio todas as vezes que, deixando-me levar por filmes, por novelas, por conversas, brinquei com os sacramentos da minha igreja. Eu renuncio todas as vezes que o comodismo e o egoísmo tomaram conta do meu coração, e o espírito de preguiça não me permitiu, não me deixou ir até a igreja, até aquele santuário de milagres, e justifiquei isso pela vida que estou vivendo errada, estragada, dizendo que muita gente vai na igreja e não muda. Hoje eu renuncio também a essas falsas justificativas. Eu renuncio, Senhor, às falsas justificativas pelo gasto que eu fiz ou faço do meu dinheiro, de todas as vezes que eu usei o meu dinheiro, não para o mal diretamente, mas comprando o que eu não precisava, colocando a minha segurança em coisas, pela marca, pela hipocrisia do que está fora. E enquanto isso, pessoas ao meu redor passando fome. Enquanto isso, instituições que querem fazer o bem não podem fazê-lo, se sentem amarradas tantas e tantas vezes, porque eu gastei erroneamente meu dinheiro. Hoje eu renuncio a todo uso errado do meu dinheiro, do meu corpo, do meu tempo. Eu renuncio o uso errado que eu fiz do meu lazer, aonde aproveitei, ao invés de descansar, aproveitei para pecar. Mas, Senhor, eu sou muito fraco, por isso hoje eu quero pedir carona no colo de sua mãe, no colo de seu pai, e retomar, como no dia em que fui levado à igreja, em que foi derramada água sobre a minha cabeça, em que eu fui mergulhado no mundo da graça de Deus pelo sacramento do batismo. Hoje, Senhor, ao receber essa água abençoada sobre mim, eu quero reassumir o meu batismo, manifestar a minha fé, renunciar ao demônio, autor e princípio do pecado. Hoje eu assumo, Senhor, essa água viva que jorra do seu coração rasgado na cruz, e no sacramento da Eucaristia e do batismo. Hoje eu tomo posse, Senhor, do milagre que sou eu, do milagre que quero ser para o mundo, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, vem renovar a minha alma, vem renovar o meu corpo, vem renovar hoje, Senhor, o entusiasmo, a alegria pelas coisas santas. Vem renovar em mim, Senhor, a pureza. Vem renovar em mim, Senhor, o desejo e a vontade. Vem, Senhor, renovar os pensamentos do meu coração, iluminando-me, Senhor. Vem tirar, Senhor, das trevas que tantas e tantas vezes acabei me jogando, porque deixei o ódio, a prepotência, a mágoa e o ressentimento cegarem o meu coração. Eu suplico, Senhor, que essa água abençoada, derramada sobre mim, possa lavar, purificar, restaurar o meu coração, a minha vida, a minha alma. Comece a pedir isso ao Senhor, enquanto nos preparamos para sermos aspergidos com essa água que jorra do coração de Jesus. Prepare o seu coração para ser lavado de toda impureza, lavado de toda sujeira. Vai pedindo: lava-me, Senhor, lava de toda sujeira, Senhor, liberta-me, Senhor, de toda sujeira interior e exterior.
Liberta, Senhor, de toda a sujeira que penetrou em meus pensamentos, em meus olhos, em meus ouvidos, em minhas emoções. E liberta-me, Senhor. Que do seu coração rasgado, Senhor, flua para mim hoje, nessa tarde, um rio da água viva. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peça essa graça agora. Lava-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Que essa água viva, Senhor, venha de fato renovar todo o meu ser. É assim que eu me apresento hoje, Senhor. Vai se apresentando ao Senhor. Vai se apresentando e suplicando ao Senhor que venha lavar agora os seus pecados, as suas enfermidades. Deixa Jesus vivo, ressuscitado, que demonstra para nós o seu ápice de amor na cruz. Deixa Jesus agora lavar o seu coração. Vai pedindo: lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor, das minhas enfermidades. Lava-me, Senhor, de toda a minha impureza. Lava, Senhor, das sujeiras dos meus pensamentos, Senhor, as sujeiras das minhas emoções. Lava-me, Senhor, dessa enfermidade física, Senhor. Lava, Senhor, essa doença que está nos meus ossos, essa doença que está no meu sangue. Lava-me, Senhor, essa doença que está incrutida na minha carne, Senhor. Lava o meu sangue sujo, Senhor, estragado, infectado, Senhor, pelo pecado. Lava, Senhor, meu cérebro, as reações cerebrais, Senhor, os meus neurônios, cada um dos nervos, Senhor, meu sistema nervoso central, Senhor, simpático, parasimpático. Lava, Senhor. Lava, Senhor, todo o meu globo ocular, purificando, Senhor, não só as imagens físicas, mas as imagens psíquicas e espirituais que foram registradas pelos meus olhos. Lava, Senhor, meus ouvidos, purifica os meus ouvidos, Senhor, tal como a pessoa surda precisa que os ouvidos sejam lavados, lá no profundo. Lava-me, Senhor, agora o profundo dos meus ouvidos, Senhor, do ouvido do meu coração, para que ele escute a sua palavra. Lave, Senhor, minha boca suja, poluída, Senhor, minha boca que não louva, minha boca que só faz reclamar, minha boca que tem cantado esse cântico velho, estragado. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor, todo o meu ser, a minha sexualidade, Senhor. Eu não quero mais viver essa vida pornográfica, Senhor. Eu não quero mais viver essa sujeira, Senhor, essa dominação, Senhor, esse espírito maligno pornográfico, Senhor, que me escraviza, que me suja, Senhor, que me coisifica, Senhor, que me faz um objeto sujo do pecado. Eu não quero mais, Senhor. Por isso eu peço: lava-me, Senhor. Eu preciso desse milagre. Estenda sua mão na direção de Jesus crucificado e vai pedindo: lava-me, Senhor, por tua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por tua dolorosa paixão, lava-nos, Senhor, de todos e de cada um dos nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava-nos, Senhor, toda sujeira que o inimigo colocou em nós, já que ele não pôde jogar para a cruz. Senhor, tu que carregaste sobre a cruz todas as minhas enfermidades, as minhas sujeiras, eu coloco agora nessa cruz, Senhor, aos pés da sua cruz, eu coloco a miséria da minha vida, Senhor, dos meus pensamentos, Senhor, das minhas emoções, dos meus sentimentos, Senhor, das contaminações conscientes ou inconscientes, Senhor. Que o teu sangue, Senhor, e a água que fluíram do seu coração hoje, Senhor, caia sobre mim uma gota dessa água, Senhor, e lava-me, Senhor, de toda hipocrisia, Senhor, de todo desânimo, Senhor. Eu quero ser essa pessoa nova. Eu quero ser esse homem, essa mulher do milagre, Senhor. Eu quero acreditar nesse milagre, Senhor.
Lava-me e cura-me, Senhor, de toda superstição, Senhor, toda contaminação que os horóscopos deixaram em mim, Senhor, que os objetos consagrados aos demônios, Senhor, eu os submeto agora na tua autoridade, Senhor, e é na autoridade de Jesus crucificado que eu mando embora da minha vida e da sua vida esse espírito maligno que leva você a se prostituir, a se drogar, que leva você a cair nas falsas doutrinas, nas ciladas. Beba tu mesmo do teu veneno. Eu coloco a minha vida sob o senhorio de Jesus. Eu proclamo: Jesus é o meu Senhor, é o meu único Senhor, é o Senhor da minha vida, é o Senhor dos meus pensamentos e dos pensamentos do meu coração. Jesus é o Senhor das minhas ações, Jesus é o Senhor das minhas reações. Jesus é o Senhor da minha história, Jesus o Senhor do meu passado, Jesus o Senhor do meu presente, Jesus o Senhor do meu futuro, Jesus o Senhor da minha família. Sim, Senhor, derrama agora muita água sobre mim, Senhor, para purificar, Senhor, aquela água suja que ficou no meu coração, como o Senhor nos demonstrou hoje de manhã, Senhor, feita aquela água que jorrou naquele copo e purificou as impurezas, Senhor. Vem agora com essa água viva que flui do teu coração, lavar-me, Senhor, lava-me, Senhor, lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, restaura-me, Senhor. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós, peça para valer, a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Braços erguidos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais uma vez com gesto, lava, purifica, lava, purifica e restaura-me. Olhe para Jesus e diga: serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama, derrama sobre nós a água do amor, o Espírito, Deus, nosso Senhor. Nós te pedimos, Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Somente vocês, Jesus, manda. Confessemos ao Senhor: às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração magoado, frio, sem vida. Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele não quer saber de amar, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Por isso nós clamamos ao Senhor: Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.
nisso, solte a sua voz com este canto novo, o canto dos redimidos, o canto dos que foram lavados, purificados nesta água viva. Erga bem alto o seu braço e ainda mais alto a sua voz. É um canto de redenção, é um canto de libertação, é o canto dos libertados que agora brota no nosso meio. Cante com alegria, cante com confiança nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que está nos libertando, nos restaurando, nos purificando e nos lavando de toda imundície de pecado. Você em casa também, por rádio, TV, internet, tome posse da graça que o Senhor concede a nós essa tarde, a graça da libertação, da restauração, a graça do Senhor penetrar o mais profundo do nosso coração e mudar os pensamentos do nosso coração. Iria E porque o Senhor penetra o nosso coração, nós podemos cantar: conheço um coração tão manso. Vá olhando para Jesus, vá olhando para o Senhor e cantando: que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar, que tem o dom de amar, sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar, que deu a vida para. Estenda as suas mãos em direção a Jesus crucificado e peça: Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Nós te pedimos, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. cançãonovaplay.com. Assine já!